Olá, muito boa tarde. Jornalismo digital e de proximidade. O tema tem merecido investigação aprofundada de quem já esteve ligado à imprensa de inspiração cristã e agora explora as potencialidades do cyberjornalismo. Foi essa a temática para o doutoramento de Pedro Jerónimo, hoje convidado do programa Eclésia, com quem conversaremos depois de lhe mostrar notícias da atualidade religiosa. Um dia de festa no Vaticano com um olhar aberto ao mundo. Assim foi o tradicional Dia de Reis do Papa Francisco. O Papa presidiu no Vaticano a missa da Solenidade da Epifania, o tradicional Dia de Reis, na qual afirmou que a humanidade tem de aprender com os magos a reconhecer os sinais de Deus e a acolher a luz, que indica a presença de Jesus Cristo. Uma celebração com a marca de todo o mundo. Siamo sollecitati, soprattutto in un periodo come il nostro, a porci in ricerca dei segni che Dio offre, sapendo che richiedono il nostro impegno per decifrarli e comprendere così la sua volontà. Siamo interpellati ad andare a Betlemme per trovare il bambino e sua madre. Seguiamo la luce que Deus te offre. Mais tarde, o Papa Francisco dirigiu uma saudação às igrejas orientais, que celebram o Natal esta quinta-feira, seguindo o calendário juliano. Oggi esprimiamo la nostra vicinanza spirituale ai fratelli e alle sorelle dell'Oriente cristiano, cattolici e ortodossi, molti dei quali celebrano domani il Natale del Signore. Ad essi giunga il nostro augurio di pace e di bene, anche un bel applauso come saluto. O calendário de 2016 tem em comum o jubileu, o Ano Santo da Misericórdia. No Vaticano e em todas as dioceses do mundo são muitas as atividades já programadas com celebrações jubilares. Apritemi le porte della giustizia. O Papa Francisco convocou o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que marca o ritmo das atividades na Santa Sé e nas dioceses de todo o mundo ao longo de 2016. No Vaticano, as celebrações jubilares decorrem em torno do tema Misericordiosos como o Pai, até ao dia 20 de novembro. Depois da abertura da Porta Santa na Basílica de Santa Maria Maior, no dia 1 de janeiro, a primeira celebração jubilar de 2016 é a dos colaboradores dos santuários entre os dias 19 e 21 de janeiro. O mês de fevereiro começa com a festa da apresentação do Senhor e Dia da Vida Consagrada, a 2 de fevereiro. O Jubileu da Vida Consagrada e o encerramento do Ano da Vida Consagrada também marca esta data. Na quarta-feira de cinzas, início do tempo de preparação para a Páscoa, são enviados os missionários da Misericórdia a partir da Basílica de São Pedro. 800 padres de todo o mundo, nomeados pelo Papa, para perdoar pecados reservados à Santa Sé. A Cúria Romana e as instituições ligadas à Santa Sé celebram o seu jubileu na festa da Cátedra de São Pedro, dia 22 de fevereiro, com uma Eucaristia com o Papa Francisco às 10 horas locais na Basílica de São Pedro. Em março, destaque para a iniciativa 24 Horas para o Senhor, uma jornada mundial de oração, agendada para os dias 4 e 5 deste mês. No Vaticano, a celebração penitencial presidida pelo Papa Francisco realiza-se na tarde do primeiro dia, sexta-feira. O Jubileu da Espiritualidade da Divina Misericórdia marca o início do mês de abril, entre os dias 1 e 3. Do programa destaca-se a vigília de oração com a presença do Papa a partir das 18 horas do dia 2 de abril, na Praça de São Pedro, e no domingo a Eucaristia a partir das 10 horas. Os adolescentes celebram o seu jubileu a 23 e 25 de abril. 3 dias de testemunhos de experiências fortemente representativas das obras da Misericórdia, refere a página online do Vaticano, que é dedicada ao Ano Santo. No dia 5 de maio, o Papa Francisco vai presidir a vigília de oração para enxugar as lágrimas por todos os necessitados de consolação,
a partir das 18 horas, na Basílica de São Pedro. Ainda em maio, o Jubileu dos Diáconos prevê um programa de catequeses, peregrinações e celebrações entre 27 e 29, e em junho será a vez dos sacerdotes realizarem o seu jubileu de 1 a 3 desse mês. Também em junho, entre os dias 10 e 12, decorre o Jubileu dos Doentes e das Pessoas Portadoras de Deficiência. Em julho acontece o Jubileu dos Jovens, inserido na Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia, na Polónia, entre os dias 26 e 31, com a presença do Papa Francisco nos atos finais. Quanto ao Jubileu dos Colaboradores e Voluntários da Misericórdia, ele vai decorrer entre os dias 2 e 4 de setembro e coincide com a memória da Beata Teresa de Calcutá. O Papa vai proclamá-la santa depois de ter aprovado o milagre atribuído à sua intercessão. Setembro termina com o Jubileu dos Catequistas de 23 até dia 25 desse mês. No mês de outubro celebra-se o Jubileu Mariano, com expressão entre os dias 7 e 9. No último mês do Ano Santo da Misericórdia, os reclusos celebram o seu jubileu a 6 de novembro. Para dia 13 está previsto o encerramento das Portas Santas nas Basílicas de Roma e nas Dioceses. Uma semana depois, a 20 de novembro, encerra a Porta Santa da Basílica de São Pedro, que marca a conclusão do 29º Jubileu da História da Igreja Católica, na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Um curso sobre o tema da misericórdia em 9 sessões decorre ao longo deste ano académico por iniciativa da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. E faz isto não de uma forma... 9 conferências, uma por mês, de outubro de 2015 a maio de 2016, para estudar um tema fundamental da experiência cristã, a misericórdia. É em torno desse tema que o Papa Francisco proclamou um ano santo na Igreja Católica e é nesse contexto que a Faculdade de Teologia propôs este curso para o atual ano académico. No contexto do ano jubilar, nós lançamos uma iniciativa de poder facultar ao povo de Deus, às pessoas interessadas, um aprofundamento temático da misericórdia, para além daquilo que normalmente é ou são já as motivações correntes. Os fundamentos bíblicos, o enquadramento teológico e as concretizações da misericórdia na atualidade merecem abordagens específicas em cada uma das sessões. A terceira apresentava as parábolas de Jesus como a melhor tradução de um tema a reclamar um discurso do cotidiano. As parábolas ajudam muito, porque as parábolas são a linguagem da vida, são uma tradução cotidiana da fé, são a mística do concreto. E a misericórdia não tem uma linguagem racional ou uma linguagem positivista. A misericórdia tem uma linguagem muito ao rés da terra, à flor da vida, dos acontecimentos, tem os nossos nomes, os nossos rostos, tem as trajetórias da própria fé no concreto. E nesse sentido, de facto, há uma similitude muito grande entre aquilo que pode ser a misericórdia nas nossas vidas e aquilo que é a misericórdia encenada, representada nas parábolas do Novo Testamento. Uma experiência a fazer através da leitura de cada uma das parábolas. A misericórdia não é uma receita, não está feita, não é uma fórmula acabada. É uma arte, é uma experiência, é um habitar. E nesse sentido, as parábolas, como são narrativas, contam-nos o que é que a misericórdia pode ser, que sentimentos desperta, que encontros, que valores de perdão, de relação são ativados no concretizar da misericórdia. Até 20 de novembro, o Papa Francisco pede que aconteça um jubileu extraordinário da misericórdia e insere este ano santo no percurso de renovação que imprima o seu pontificado. O Papa Francisco diz que este ano da misericórdia é para ajudar a Igreja a redescobrir a misericórdia e a encontrar um novo estilo pastoral. E eu estou confiante que este ano servirá para isso, para encontrarmos um novo estilo, uma nova maneira de estar. Deve consistir num modo muito evangélico, muito marcado pela experiência de Jesus e numa capacidade de colocar a pessoa em primeiro lugar. A questão da misericórdia é uma daquelas áreas que pode transmitir e dar uma dimensão do rosto da Igreja
provavelmente diferente daquela que muitas vezes tem. E como o Papa diz na carta motivadora do ano jubilar, é que a misericórdia é para aqueles que estão dentro e para aqueles que também estão afastados. A próxima conferência do curso sobre a misericórdia vai decorrer no dia 13 de janeiro, onde o padre João Lourenço apresenta a voz da misericórdia, a partir da experiência do profeta Isaías. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falámos agora de jornalismo, nomeadamente o que acontece no ambiente digital e promove a proximidade. Uma área de investigação de Pedro Jerónimo, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa para apresentar o que foi uma investigação para doutoramento que durou durante muito tempo, não é? Durante muitos anos. De que forma é que estas duas áreas, a proximidade e o ambiente digital, se conjugam no jornalismo? Antes de mais, muito boa tarde, obrigado pelo convite. De facto, há uma questão pertinente que tem a ver com a origem das questões das quais resultam esta tese. Efetivamente, elas começaram a surgir até sem me ter apercebido dentro da redação do Mensageiro, onde eu trabalhei. Em Leiria, não é? Exatamente, um órgão de inspiração cristã. E, no fundo, eu olhava para a realidade à minha volta dos meios de imprensa regional, concretamente, a imprensa regional, e olhava para os nacionais e achava de alguma forma que os meios regionais, eventualmente, não estariam a explorar da melhor forma o ambiente digital. E então, digamos que foi a partir daí que surgiram as questões. As questões desta tese são, sobretudo, duas. Interessava-me saber o que é que se passava com os outros meios do país. Estava muito centrado, sobretudo, naquele território, o Distrito de Leiria, sobretudo. E, acima de tudo, o que é que determinava essa mesma... Conhecer a lógica de construção das narrativas para o digital, como é que eles estariam a fazer e o que é que determinava isso. Quais eram os principais fatores. Digamos que esse foi o ponto de partida. Aquilo que eu acabei por olhar, tive necessidade de ter que olhar para o país, numa primeira fase. Eu queria estudar isto em profundidade, concretamente seguindo alguma linha, ainda assim recente, embora este ano estejamos a comemorar os 20 anos de ciberjornalismo em Portugal, é uma linha de investigação recente em Portugal. Então, neste campo da proximidade, ainda mais. Porque as práticas são também muito recentes. São práticas recentes. A minha investigação levou-me até 96, terá sido curiosamente um meio lá de Leiria, hoje em Leiria, o primeiro meio da imprensa regional a começar a transpor, neste caso, conteúdos para a web, mas muito numa lógica de experimentação. Uma das expressões que eu retiro daqui é muito no espírito voluntarioso dos profissionais, da carolice, mais do que propriamente estratégias empresariais. Foi aquilo que eu encontrei. Houve a necessidade de um olhar geral para o país, porque não havia investigação nesta área, e depois me pretendeu centrar numa linha mais recente de investigação neste campo concreto, que é os estudos etnográficos. Ir para dentro de redações, aquilo que eu costumo dizer, ir para trás de um monitor, perceber o porquê, como é que as coisas surgem e o que é que influencia isso. No fundo, foram as principais... As motivações que tiveram neste estudo e pensado este tema do cyberjornalismo na imprensa de inspiração cristã, nomeadamente, toda ela regional, há práticas de cyberjornalismo encontradas? O traço mais comum, aliás, uma das coisas que eu também queria, uma das particularidades, o Paulo falava há pouco da questão da proximidade, e uma das potencialidades da internet para este, não só para este contexto, mas sobretudo este contexto, é a questão da interatividade. Até que ponto os meios regionais que reclamam para si uma prática de um jornalismo de proximidade usavam este meio para estar mais próximo do seu público. E digamos que aquilo que nós fizemos foi de facto mergulhar nessa realidade, olhar para esse ambiente. Já agora recuperar um bocadinho a questão que, entretanto... Ligada especificamente aos meios de inspiração cristã. Exatamente. Os meios de inspiração cristã, digamos, falar em imprensa regional em Portugal é invariavelmente ter que falar em imprensa de inspiração cristã, porque embora a Igreja Católica não seja um grupo de comunicação, muitos destes meios estão associados à Igreja. Sim. Exatamente. Um traço comum de prática é a transposição.
aquilo que é publicado no papel é depois copiado para a web. Porquê? Porque os meios de redações têm poucas pessoas. São limitados. Mas ainda assim existem alguns meios que contrariam essa tendência. Concretamente, um dos casos que eu estudei 3, um deles é de inspiração cristã. Interessava-me também, no caso concreto do Reconquista, um dos principais semanários regionais do país, principal semanário de inspiração cristã. E é de Castelo Branco, não é? De Castelo Branco, exatamente. É curioso porque, nesta lógica do voluntarismo, da Carulice, eu encontrei, uma exceção, é uma raridade nestes meios, terem pessoas que procuram, ainda na atualidade, procurar fazer um bocadinho mais. Não ser uma imprensa regional como funciona a nacional, de olhar para aquilo que os internacionais fazem, depois experimentar cá, e os regionais experimentam aquilo que os nacionais fazem. De haver pessoas que têm, de alguma forma, sede de conhecimento e de experimentar algumas novas realidades. Criatividade no exercício da profissão. Empreendedorismo no âmbito digital. E eu encontrei isso, por exemplo, no Reconquista. Quando falamos em cyberjornalismo, estamos a falar de que especificidade no exercício desta profissão? Estamos a falar de uma prática de rotinas, desde a recolha de informação, do contacto com as fontes, da construção das próprias notícias, explorando este ambiente. Coisas que não se pode fazer no papel, como ter um vídeo, ter hiperligações que nos permitem entrar um bocadinho na lógica de construção, na gíria jornalística. Uma notícia constrói-se segundo a pirâmide deitada, do mais importante para o menos importante, e depois surgiu, entretanto, em 2007, uma proposta do João Canavilhas, da Universidade do Beira Interior, curiosamente a editora deste livro, que apresenta uma proposta nova de construção para a web, que é a pirâmide deitada. Isto é, eu dou o essencial... De início era a pirâmide invertida, não é? Agora a pirâmide deitada. Deitada, a partir das hiperligações posso explorar, aprofundar. Essa potencialidade que nem sempre é aproveitada. Há muitas potencialidades que não são aproveitadas. E falando especificamente desta prática do jornalismo no ambiente digital, a pensar nas redações, a pensar nos títulos da imprensa de inspiração cristã, ele oferece potencialidades a esses títulos? As potencialidades existem. É uma forma de... Para já, por exemplo, de chegar a um público, no caso da imprensa, que teve alguns constrangimentos do ponto de vista de expedição, estou a pensar agora concretamente, por exemplo, nos imigrantes. É uma forma de chegar a eles, chegar a mais pessoas, chegar sobretudo a uma população mais jovem, que usa cada vez mais conteúdos através dessas mesmas plataformas digitais, concretamente e cada vez mais dos dispositivos móveis, que estão em crescimento. E em ambientes que muitas vezes não são ambientes de informação clássica. Por exemplo, redes sociais, onde aparece informação de entretenimento, onde se mistura isso tudo. Estes meios de inspiração cristã têm a oportunidade de, nesse meio, na medida que isto é um problema transversal a todos, na medida em que investam em pessoas, disponibilizem pessoas que possam dedicar-se a esse espaço e no fundo, relacionar-se com as pessoas através desse meio, poderão aproveitar essa lógica de estar próximo das pessoas através deste meio. Coloca, creio eu, 2 desafios. Um são os modelos de negócio que o tornam sustentável, e já lá falaremos. Antes desse, o desafio também de alteração da própria lógica da produção da notícia, da produção de conteúdos. Nos títulos da imprensa regional estão sempre ligados a algumas pessoas, muitas vezes só uma. Neste ambiente de cyberjornalismo, todo o público é produtor. É um desafio. Eu creio que há quem fale muito nesta questão mais profecias catastróficas, digamos, que é verdade que há problemas. Coloca em causa a própria profissão. Ser jornalista. O ser jornalista faz cada vez mais sentido, precisamente por essa nova realidade, que é um cidadão, uma pessoa não jornalista, tem, obviamente, agora nas suas mãos a capacidade, desde meados da década de 90, a possibilidade de partilhar o que entender. Mas o jornalista tem obrigações, tem deveres, sobretudo, éticos e deontológicos. Não quer dizer... Houve aqui uma mudança que é o jornalista já não é o jornalista o primeiro a dar informação. Mas importante é que o jornalista seja aquele, e é o que se espera dele, que seja o primeiro
a dar informação correta. Aliás, há uma frase que eu gosto sempre de recuperar de uma das pessoas que até que leu o livro, que acompanhou e que a construção desta investigação e que a comentou, que dizia, o professor Rosenthal Alves da Universidade do Texas, de Austin, no Texas, dizia: é correto ser o primeiro, mas primeiro é preciso estar correto. E é aqui que os jornalistas fazem a diferença. Uma referência só então aos modelos de negócio, o que é preciso encontrar, onde é que está o segredo para tornar o cyberjornalismo um negócio sustentável? Rentável. Já não digo rentável. Pois, essa é a pergunta que todos procuram, desde os gigantes como o New York Times, que vão fazendo experiências. No fundo, aquilo que tem acontecido ao longo destes 20 anos é que os meios vão fazendo experiências. Vão abrindo o primeiro passo foi abrir os conteúdos todos. Há quem diga que esse foi o principal problema. Há uns que os fecham, há outros que abrem parcialmente, mas depois fecham. Eu ainda há pouco, antes de entrar aqui no estúdio, estava a ouvir uma breve entrevista de uma referência nesta área, que é o professor Ramon Salaverria de Espanha, que lançou agora um livro, ou vai lançar agora um livro, que é um olhar ao ciberjornalismo no território ibero-americano, estes últimos 20 anos. E ele diz que o desafio para os próximos 10 anos é encontrar esse modelo de negócio que nestes 20 anos ainda não foi encontrado. É um desafio. Estamos todos à procura e esperemos que chegue depressa a resposta. Pedro, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta investigação Cyberjornalismo de Proximidade, e felicidades pelo trabalho. Muito obrigado. Mais logo pode ouvir o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.